O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Entramos no tempo comum, saímos daquele tempo do Natal e a liturgia, a igreja nos coloca nas nossas mãos o Evangelho de São Marcos, que nós vamos meditando durante esse tempo, como eu disse ontem, até mais ou menos ali a quaresma, né? Aí as leituras vão ser leituras próprias. E, como eu dizia ontem, Marcos, ele inicia o Evangelho dizendo o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é um convite a nós olharmos para o Filho de Deus. E aí ele começa a apresentar o que é que o Filho de Deus veio fazer, né? Nós vemos aqui hoje, né, essa atividade de Jesus. Sai da sinagoga de Cafarnaum e vai para a casa de Pedro, da sogra de Pedro, né, porque são vizinhos, né? É só atravessar assim a rua, já está na casa de um, já está na casa de outro. Então cura a mulher da febre. Aí vocês veem, né, as multidões começam a vir atrás de Jesus, e mais uma vez os demônios estão ali, e Jesus expulsa demônio daqui, expulsa demônio de cá, cura a pessoa lá, cura a pessoa de cá. De repente, as pessoas começam a ir demais atrás dele, ele vai dormir, de madrugada ele levanta para rezar. E aí, depois de um tempo de oração, volta os discípulos e vem, olha, todos estão te procurando. Aí Jesus disse: agora está na hora de eu sair daqui, porque eu preciso ir nas outras aldeias. E ele conclui dizendo assim: devo pregar também ali, nesses outros lugares, pois foi para isso que eu vim. Mas ele veio, na verdade, para quê? Então, hoje eu vou falar aquilo que é óbvio e que nós já sabemos.
que é que ele veio fazer? Ele veio curar essas pessoas de dores de cabeça, de febres que estavam aqui? Ou se ele veio para isso, por que ele corre? Por que ele não curou os outros que vieram em busca dele? Poderia ter feito ali, né, um momento, curado todo mundo, depois agora eu vou para outra cidade, mas ele cura muitas pessoas e depois devo ir pregar também em outros lugares, porque é para isso que eu vim. Bem, a carta aos Hebreus hoje, ela nos deixa bem claro isso. A primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, que Jesus não veio por causa dos anjos. Ele não veio à terra. O Verbo não se encarnou por causa dos anjos, né? De repente estava lá no céu a Santíssima Trindade e o Pai, né, encarrega o Filho de vir à terra para cuidar dos anjos. E olha que os anjos têm uma grande importância. Mas ontem nós vimos, né, que nós fomos criados abaixo dos anjos, para entender melhor, né? O mundo superior é o mundo espiritual. É onde Deus está. Lá é o mundo superior. O inferior é o que nós estamos, é esse mundo. E olha que os anjos estão no mundo superior. Nós estamos no inferior. Aí ele está dizendo, não, ele não veio por causa dos anjos. Ele veio para o mundo inferior, onde nós estamos, para quê? Para destruir o diabo, olha. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Jesus veio na carne, como nós. Ele sendo Deus, ele é espírito, ele assume a inferioridade nossa, que é essa carne que nós temos, e o sangue, torna-se igual a nós para destruir o diabo. Mas o que é que o diabo estava fazendo ao ponto de que Deus ele se encarna para destruir o diabo? Porque o diabo, aqui está dizendo, tinha o poder da morte. O diabo nos levava à morte. Mais uma vez, vamos relembrar que no paraíso nós somos criados para sermos eternos. Nós não fomos criados para morrer. Mas lembremos, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos levaria à morte, e o demônio conseguiu fazer com que nós comêssemos daquele fruto, e aí veio a morte. Então, a carta aos Hebreus está dizendo que o demônio exerce um poder sobre nós de morte. Mas, cada vez mais, isso precisa ficar bem claro para nós, que aqui está se referindo também à morte eterna. A vida no inferno é uma morte. É uma morte eterna, é um sofrimento eterno lá. Lá não se sai mais. E o demônio estava com o poder de nos levar à morte. Então agora Jesus vem para nos libertar desse poder. É morte pela morte. A única forma de vencer essa morte que o demônio tem o poder de exercer em nós, porque nós não temos como sairmos dela por nós mesmos, era preciso que o próprio Deus, ele morresse,
oferecesse em sacrifício, como ele está falando, o sumo sacerdote, né? Aquele sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para expiar os nossos pecados, mas que não era suficiente. Agora vem o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus. Ele vem exercer, né? O sacerdote matava o animal e o sangue era jogado ali na arca da aliança, numa parte da arca. Depois era aspergido no povo para dizer assim: agora vocês foram redimidos, mas não era suficiente. Agora Jesus vem como sumo sacerdote, e olha como é que ele exerce a função de sumo sacerdote na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos lá o sumo sacerdote. Ele não está matando um animal, ele se deixa matar. Ele é o sacrifício por excelência para expiar o pecado de morte. Ali ele neutraliza o poder de Satanás de nos matar, de nos levar à morte. Por isso que aqui está dizendo, né, que ele sabe o que é a tentação, porque ele também foi tentado no deserto, ele foi tentado lá no Monte das Oliveiras, na cruz também, de uma certa forma, ele também foi tentado. E ele sabe o poder da tentação, né? Ele, na carne dele, ele viu o poder que a tentação tem. Ele venceu a tentação no deserto. Ele viu que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos vencer a tentação. Só por meio dele, por isso que ontem eu falei da oração, e por isso nós precisamos buscá-lo, é preciso estar com ele para que Satanás não exerça o poder dele tentador. Porque sem a oração e sem Deus, claro que a oração nos leva a Deus, o demônio vai ter o poder de nos tentar e nos matar. Bem, vou explicar melhor para nós entendermos melhor. Jesus é a vacina. Hoje se fala tanto em vacina, né? Ele é um antídoto contra a morte. Uma vacina que foi preparada durante séculos. Desde Abraão até chegar em Jesus, foi preparada. E o último que preparou e disse: agora, olha aqui, eis o Cordeiro, eis a vacina que nos livra da morte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salva. Foi São João Batista. E ali ele estava mostrando, aqui a vacina. Satanás, ele coloca dentro de nós a morte. E Jesus coloca dentro de nós, porque ele é a vacina, é introduzida dentro de nós o seu sangue. E o sangue neutraliza a morte eterna. Só serão neutralizados aqueles que querem tomar essa vacina que é Jesus Cristo. Os que não quiserem não serão neutralizados. É por isso que nós precisamos buscá-lo. Deus nos dá a vacina que é Jesus Cristo, que mata Satanás e nos dá vida eterna. Então, todo mundo agora está aí, diante dele, mas só se salva
dessa morte eterna quem quiser. Quem não quiser, não vai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não passar por mim, se não tomar essa vacina que sou eu. Ninguém vai para a vida eterna. Ninguém se salvará. E aqui eu quero relembrar, aquela história que eu contei no sábado, para nós entendermos, que quem não vai a Jesus não se salva. Quem busca Satanás se perde. E quantas seitas satânicas têm surgido ultimamente? Antigamente era até uma coisa escondida, mas agora já não é mais escondida, já se tem, tem aí. E falam até que Satanás é bom. Aquele filme lá, o tal do filme de Lúcifer, que eu não assisti, mas eu ouvi uns comentários aí, ele se apresentava como bonzinho, um cara bom. E tem muita gente agora achando que Satanás é bom. Ele é bom para te levar para o inferno. A bondade dele está aí. Aqui está a bondade dele, Você servi-lo para ele te levar para o inferno um dia. Agora, Jesus é a bondade, não é uma bondade, ele é a bondade por excelência, e ele nos leva para a vida eterna. Quando nós passamos por essa morte aqui, porque até aqui está dizendo, que depois que ele inoculou a morte em nós passamos a ter medo da morte. Mas a partir de Jesus a gente não tem mais medo da morte, é por isso que os santos não tinham medo da morte. Porque os santos diziam o quê? A morte é só uma passagem para a vida eterna. Não para essa vida que é passageira. O pessoal fica lutando por essa vida passageira, mas não luta pela vida eterna. Nós precisamos lutar pela vida eterna. Porque por essa morte todo mundo vai passar. Trazendo para os dias de hoje, com bichinho ou com bichão. Com ele, com esse vírus ou sem esse vírus, todo mundo vai ter que passar por essa morte. Agora, a questão não é essa morte que eu falo sempre para vocês, é a outra morte, que lá não é morte, é uma vida de morte no inferno. Então, nós precisamos lutar, não é tanto por essa vida, que devemos lutar, sim. Não estou dizendo que não vamos lutar. Mas o empenho maior é pela vida eterna. Porque, eu repito, de câncer, com esse vírus, ou sem ele, todos nós iremos passar, iremos morrer. Mas a questão maior é a outra vida. E essa daqui, nós católicos não podemos deixar de lutar por ela, não. Tem muitos católicos aí acomodados, estão lutando contra esse vírus, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, um empenho muito grande, mas quando chega na outra, aí cai no pecado, porque é o pecado que nos leva à morte eterna. Jesus venceu o pecado e nós precisamos lutar contra ele. E aí não luta e depois se livra do vírus desse mundo, mas o outro vírus não se livra. Aí vamos voltar à história que eu contei, que eu vou contar de novo, daquela mulher que veio conversar comigo a respeito do pai dela, que o pai dela era um homem muito assim, de igreja, mas ele queria bens materiais, e ele viu que, por meio de Jesus Cristo, ele não estava conseguindo, não. Então ele teve uma ideia, vou vender minha alma, ele disse, que não sou eu, é ele. Ia vender a alma dele para o diabo. E fez. Ele fez uma aliança com Satanás.
Como aqui no Salmo está dizendo que Deus se lembra sempre da aliança. Que aliança que Deus se lembra tanto? Dessa aliança que Ele fez por meio do sangue, por meio do seu Filho que morre na cruz. Ele não se esquece dessa aliança e Ele nunca vai esquecer. Tanto que lá na eternidade Jesus está lá, né, com as suas chagas gloriosas, mostrando para o Pai, para que nós sejamos salvos, para que nós não caiamos. Mas ele fez uma aliança com Satanás. Se você me der todos os bens que eu preciso, terras, casas e tudo mais, eu vendo ele, né, a alma dele para Satanás, para o diabo. E não é que o homem começou a ganhar as coisas? Terras, fazendas, e começou a prosperar materialmente, e a filha na maior preocupação, até que depois de muitos anos que ele fez essa aliança, Satanás também não esquece da aliança que faz com ele não, viu? Aí Satanás disse, agora eu quero que você venha, porque você é meu, está na hora de você vir. Em vez de, nesse momento, o homem tomar consciência do mal que ele tinha feito para ele mesmo e se voltar para Jesus, buscar uma boa confissão e cortar essa aliança, ele começou a dizer para a filha, estou indo, está na hora de eu ir, Satanás me chama, o diabo está me chamando, eu vou, estou indo. Mas papai, não faça isso. Não, eu estou indo, o diabo está me chamando. Ele fez uma aliança com o diabo, ele precisava cumprir a aliança dele. Olha que honestidade, meu Deus do céu. Ele deveria ser desonesto agora, mas foi honesto até o fim. Se nós fôssemos honestos com Deus assim também, né? Se nós fôssemos fiéis a Deus, diante da aliança e o pacto que nós fizemos com Ele de vida eterna, de servirmos a Ele, de sermos dEle. Se nós fôssemos fiéis assim, morrerei por Cristo, por amor a Cristo, darei minha vida por Ele. E a filha fez de tudo, até que um dia ele encontrou ela. Desculpa. Até que um dia ela encontrou ele enforcado, com aquele pentagrama no peito. E parece que antes de morrer ele fez aquele pentagrama, aquele sinal, né, de Lúcifer mesmo, enforcado. E Jesus veio para vencer o diabo na vida dele e ele não quis. E aí entra a palavra mais forte que a filha falou para mim naquele dia e eu não tive como argumentar, eu não tive o que falar. E a palavra foi essa, padre, meu pai está no inferno, porque ele quis ir para lá. Meu pai está no inferno porque ele quis ir para lá. Satanás o chamou, ele disse que ia e ele deu a vida. Meus irmãos, Jesus já venceu Satanás. Não há motivo para nós vendermos a nossa alma para ele. São Pedro diz que nós fomos salvos não foi salvo por ouro e prata. E o homem quis o ouro e a prata. Nós fomos salvos pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Que a nossa vida agora seja voltada para Ele. Por isso, essa necessidade de nós participarmos sempre do sacrifício da missa, essa aliança que é renovada no Calvário, agora do altar. E ali Jesus vai dando a vida, e nós vamos nos alimentando dele, porque a nossa vida deve estar voltada para Jesus, é para Deus.
Nós temos que nos preocupar com a salvação da nossa alma. Nós estamos preocupados demais com a salvação do nosso corpo. Nós temos que preocupar-nos com a salvação da nossa alma. É ela que vai diante de Deus quando nós morrermos. Peçamos a Deus a graça no dia de hoje. E olhando para Nossa Senhora das Dores, meu Deus, que sofrimento deve ter sido para Nossa Senhora diante daquele filho dela e aquele filho de Deus que vendeu a alma para Satanás e que não quis a redenção em Jesus Cristo. Que sofrimento! E agora, voltando para esse mundo de hoje, meu Deus do céu, quantas pessoas nesse mundo que não querem saber de Deus, que não se voltam para Deus, que se tornaram donos de si. E me desculpe, talvez esteja lá na sua casa. Talvez esteja lá. Que nesta missa, o sangue precioso de Jesus não seja derramado em vão por essas pessoas e que na oportunidade que Deus está dando deles se salvarem, que eles se salvem antes da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.